coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos da Seite Noyer. Eu sou a líder da Iluminação Juliana Schmidt Jardim e vou estar aqui mediando essa conversa maravilhosa. Mas antes da gente dar início, eu quero que você corra lá, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo. E não se esqueça também de acionar as notificações, pois todas sextas-feiras, às 20 horas, a gente tem um conteúdo novo para vocês, preparados com muito amor e com muito carinho. Tá bom? E aí, então, o nosso programa de hoje, ele tem como tema como lidar com medo de ser julgado, né? E para estar aqui nessa conversa, eu quero apresentar ele, os nossos orientadores, preletor em grau master, Roberto Okito Fujiwara, preletor em grau sênior, Débora Terumi Tamura Kubo, e preletor sênior, em grau sênior, Arthur Masaki Kanada. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, satisfação. Muito obrigada. Muito obrigado. E na Seite Noyer, né, a gente aprende que nada é por acaso, né? E aí, bem hoje, quando eu acordei, acho que o primeiro videozinho que eu fui assistir tinha a ver com o nosso tema. E aí, no vídeo, ele já mostrava, assim, várias cenas do cotidiano, né? Inclusive de uma mulher que estava com o filho, uma mãe, né, com o filho num supermercado. E aí, o filho começa a fazer birra. E aí, as pessoas começam a olhar, já dá aquele olhar de julgamento. Outras cenas também de uma pessoa muito brava no trânsito, brigando, buzinando, né? Porque tinha um motorista ali dirigindo mais distraidamente. Outra de uma pessoa sendo julgada pelo carro que ela tem. E no vídeo ele mostrava o que tinha acontecido com essas pessoas 20 minutos antes. E aí, então, assim, a mãe... você vai descobrir que o filho não é bem dela, é um filho adotivo, então a criança tinha acabado de ser adotada, estava aí num processo de passando por uma coisa. O motorista que estava ali dirigindo distraidamente, ele tinha acabado de sair do hospital onde a mulher estava internada. Então, mostrava o outro lado da moeda, né? E aí, o final do vídeo, ele começava com essa mensagem, né, de não julgar os outros, né? Que a Seite Noyer também prega isso, ela também ensina isso, de você ter o amor ao próximo, de você ser bondoso, da gente ter esse cuidado de olhar para as pessoas. O programa de hoje que ele vai mostrar um outro lado da moeda, né? E se você for julgado, né? E agora? E se isso acontecer comigo, o que eu faço? Ou será que eu deixo de fazer coisas porque eu tô com esse medo como as pessoas vão me olhar, né? E aí eu acho que para a gente começar a nossa conversa, ir para a leitora Débora, para a gente entender o que é esse medo de ser julgado, né? E como isso afeta a gente no nosso dia a dia, né? Como isso vai transcorrer nas nossas ações. Que maravilha, né? Esse assunto é maravilhoso. Medo de ser julgado. Quem nunca teve medo de ser julgado? Acho que todos nós, né? Especialmente em determinadas épocas da nossa vida, né? Adolescência, por exemplo, uma época que a gente realmente parece que esse medo de ser julgado está pairando no ar, né? Mas pensando dentro do ensinamento da Seite Noyer, né? Primeiro a gente precisa compreender que antes de falar sobre o medo de nós sermos julgados, né? O nosso coração precisa aprender a não julgar os outros, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um olhar mais amoroso, mais bondoso em relação a todas as pessoas, coisas e fatos, né? Já que o ensinamento da Seite Noyer nos ensina que somos todos filhos de Deus. Dizem que a gente mede com a nossa própria régua, né? Mas quando a gente julga, né? Então, o que acontece muitas vezes é que essa régua ela se volta contra nós. O medo de ser julgado
tem muito a ver com nós mesmos nos julgarmos, né? Então, o julgamento ele pode existir ou não de fora, né, de outras pessoas, mas muitas vezes a própria pessoa ela cria dentro dela um sentimento de medo tão grande de não estar conseguindo realizar o que deseja, por exemplo, né, que ela começa a ter medo de ser julgado. Mas aí tem nossos amigos aí para continuar o papo. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, né? Que bom a gente estar falando sobre esse assunto, sobre julgamento. E é isso mesmo, né? Eu tenho certeza de que todos nós já tivemos essa sensação de que realmente eu estou sendo observado e de repente o que eu estou fazendo não está agradando, aí eu não tenho certeza, não tenho confiança para dar algum passo, ou às vezes eu estou naquela situação, quero muito fazer algo, né? Mas eu fico preocupado com o que as outras pessoas pensam e deixo de fazer uma coisa que eu, no meu íntimo, estou fazendo e acabo desistindo muitas vezes de fazer isso, né? Então, como colocou a Débora e o nosso ensinamento, né? De que nós, cada vez mais, a Seitione vai ensinando, nós vamos aprimorando e conhecendo a Seitione, entendendo que nós temos realmente uma natureza divina. E a partir desse momento em que nós colocamos como natureza divina, não somente nós, mas tudo aquilo que nos circunda, o outro também, e outras pessoas que, enfim, estão ao nosso redor, né, nós começamos a compreender, né, de que o nosso ser se expande, né, e aí aquilo que o outro está falando, de repente eu já consigo interpretar, não mais como uma crítica ou, enfim, outra situação, né, mas isso vai muito no nosso autoconhecimento, de algo que a gente pode alcançar, pode atingir, né, e das formas certas, com a compreensão certa, eu consigo lidar com essa questão e superar realmente, e fazer com aquilo que eu tenho de confiança, minhas ideias, colocar as coisas que eu tenho em ação, estar realmente me sentindo acolhido e harmonioso com todo o ambiente, com todas as pessoas, e assim realmente a gente consegue ter uma vida feliz e maravilhosa. Bom, primeiramente, agradeço essa oportunidade, né, de poder conversar sobre esse assunto, que é, com certeza, um assunto, né, que nos leva diretamente à questão do que é conviver com outra pessoa, né? Conviver com outra pessoa, que é uma coisa, às vezes, tão difícil, às vezes tão desafiador, né? E muitas vezes a gente acaba até criando, tem pessoas que até acabam criando, né, sentimentos de querer se isolar por causa disso, mas é tão importante o conviver com o outro na nossa vida, para a nossa felicidade, né? E é isso que a Seitione nos ensina. Eu acredito que esse tema vai trazer várias reflexões, né, nesse sentido. Primeiro, a importância do outro na nossa vida, né? Podemos dizer que o olhar do outro é que nos constitui. Nós nos tornamos alguém, passamos a ganhar um contorno, né, de que nós somos alguém através do olhar da nossa mãe, né, através do olhar dos nossos familiares, né? Então, lá na nossa infância, isso já é importante. Então, o bebezinho, quando está lá mamando, né, no peito da mãe, por exemplo, né, ele mama e olha para a mãe. E a mãe, quando olha para a criança, né, naquele momento, a criança se sente vista, né, se sente reconhecida como alguém. E a partir daí que começa todo o desenvolvimento do ser humano. Então, ao longo da vida, a gente depende muito do olhar do outro, né? O olhar do outro nos conforta, né? E o olhar dos pais, né, dos avós, das pessoas queridas, né, quando a gente é criança, quando a gente leva um tombo, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a mãe, né? E se a mãe e o pai fala assim, ou o pai, né, se o pai fala, a mãe fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Parece que aquilo acalma a criança, né? Mas, por outro lado, também tem as broncas, né? Então, às vezes o olhar, né, da mãe e o olhar do pai, só com o olhar já transmite que o negócio foi bom ou não foi bom, né? Então é muito engraçado, né? Quando a criança faz alguma coisa que não sabe se está sendo uma travessura ou não, né? Se é uma coisa que é aprovada ou não pelos seus pais, né? Ela olha para os pais e fica com aquela cara, né? E continua fazendo, mas fica com aquela cara olhando qual que vai ser a reação dos pais, né? Então, é uma coisa fundamental da nossa vida, né? Ser vista pelas pessoas, né? Mas, como eu disse para vocês, né? Acaba sendo um grande desafio. Eu acho que tem duas linhas para a gente poder pensar esse tema que são bem importantes, né?
a importância do outro para o nosso crescimento. É a ideia do feedback, né? Existe um Deus do feedback no universo, né? A gente chama de Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, ou a própria misericórdia de Deus, né? O tempo todo o universo nos dá feedback, né? O próprio Deus, né, que aparece na Bíblia, é o Deus do feedback, ou seja, você semeia, você colhe. Isso é um feedback, né? Então, acho que é importante a gente poder saber realizar essas leituras, né, dos retornos que as situações e principalmente as pessoas nos trazem acerca de quem somos nós. Esse é um lado. Agora tem um outro lado. Qual que é o outro lado, né? Esse lado que também já foi mencionado aqui, né, tanto pela Débora e ainda mais pelo Arthur, né, que é essa questão do como que eu me sinto, né, recebendo esse feedback, né? Da mesma forma que quando a gente leva a bronca, a gente se encolhe, isso a gente acaba tendo uma experiência de se encolher, né? E a partir daí a gente vai criando vai tirando algumas conclusões que faz com que a gente pense, né? Nossa, eu acho que eu sou errado, acho que eu não presto, acho que eu não sei fazer, eu não sou grande coisa. E a pessoa começa a criar na sua vida, constituir na sua vida os chamados complexos de inferioridade, né? Aí já é um outro aspecto, né, que talvez esse assunto a gente vai estar conversando bastante, né? É o como fortalecer a minha conscientização, minha convicção, para poder também, né, olhar para o olhar dos outros e saber que com aquilo lá, né, eu não estou sendo destruído, né? Embora doa bastante em alguns momentos, mas que aquilo lá também é uma oportunidade para um grande crescimento para a minha alma, né? Uma vez que a escola da vida é isso, né? O convívio faz parte desse crescimento para a nossa alma, né? Então, acho que tem esses dois aspectos que acabam entrando dentro desse tema. Acho que então vamos começar então pelo primeiro aspecto, né, que é ali os feedbacks, né, dessas situações. E aí queria saber, dentro de vocês, né, quando não conheciam a Aceite no IE, se teve alguma experiência que vocês passaram, pessoal, né, que surgiu esse medo, surgiu isso e que teve que superar, né? E como o ensinamento da Aceite no IE, ele te ajudou a superar essas situações, né, que passou, né? Se vocês puderem compartilhar aí uma experiência. Bom, muito obrigado. Vou partilhar uma aqui, né? Quando eu era mais jovem, né? A gente nunca deixa de ser jovem, a gente era mais jovem, né? Enfim, eu tinha assim, era bem mais magro, né? E eu tinha uma certa dificuldade, né, com essa questão, né? E as pessoas acabam dando apelidos, enfim, até engraçadinho, mas no final a gente acabava ficando limitado, né? Achava que não ia conseguir se desenvolver, ser feliz, achar namorado, enfim, toda essa questão. E aí na Seitonê eu fui aprendendo realmente sobre a natureza divina, que nós somos filhos de Deus, aprender a ler sobre a Sutra Sagrada, e aquilo foi me dando convicção, né? E é interessante essa situação, né? Porque depois não, quando eu conheci a Seitonê, eu tinha uma situação em relação à minha carreira profissional, que desenvolver ela, e acabei realmente indo para concursos públicos. Mas a vida é maravilhosa, né? E uma das oportunidades foi fazer o concurso da Polícia Federal, ao qual eu estou atualmente, né? E é interessante, né, que eu tinha aí uns 30 quilos a menos. Toda vez que eu descia lá, os quilos vão aumentando um pouquinho mais, né? Mas eu era bem magrinho, assim, né? E aí a gente tinha umas provas físicas. E era interessante essa questão, né, que apesar, né, daquela questão de eu ser bem magro, né, e ter as questões físicas, mas eu tinha uma convicção muito grande, né, de que eu ia passar e ia passou todos os obstáculos. E eu não ficava levando aquela questão física de ser magro, né, como desvantagem. Falei assim, que bom, né, assim como eu sou magrinha, mais fácil de fazer os exercícios, né, então eu começava a levar daquela situação. E foi interessante de que deu tudo certo, né, na medida certa, eu acabei ingressando. E é tão interessante que alguns anos depois eu fui encontrar com alguns colegas, né, já na academia de polícia, quando eu estava ingressando de fato, né, já tinha passado no concurso. Aí o pessoal falava assim, nossa, né, quando a gente via você, que era tão magrinho, pulando na piscina, né, que tinha uma parte de piscina, né, a gente não acreditava, né, que você ia conseguir passar, né. Então, eu fico pensando assim, né, que naqueles momentos, né, se a gente ficar se dando ouvido a determinadas situações,
a gente realmente acabava não conseguindo extrair toda a capacidade. Eu lembro até nessa prova da piscina mesmo, tinha um rapaz, estava aí um rapaz, eu tinha dúvida se eu conseguir passar na prova, porque eu não tinha facilidade com nado, mas eu tinha desenvolvido uma estratégia, né, que é a sabedoria de Deus, enfim, e que deu tudo certo. Mas esse rapaz chegou para mim e perguntou antes de a gente entrar, e falou assim, olha, essa prova é difícil, tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, né? E aí ele falou para mim, e você? E naquele momento, eu falei assim, puxa vida, né? Eu falei assim, olha, eu assim, naquele momento, eu não fiquei assim, falando assim, não, eu sou filho de Deus, mas eu falei assim, ó, eu também tenho essa dificuldade, mas acreditei tranquilamente. Espero que esse rapaz, onde ele esteja muito bem, né? A gente sabe que os caminhos nos vão levando, de certa forma, àquilo que é melhor. Mas, realmente, eu tenho certeza de que, naquele momento, manifestou toda uma capacidade, uma sabedoria, né? A gente aplicou uma técnica e fez diferente das outras pessoas fizeram, mas fez de uma forma que eu consegui ingressar. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Quando a gente começa a passar realmente a trabalhar mais com a parte do seu ideal, mais aquilo que você deseja, e você, de certa forma, vai realmente fazendo com que aqueles complexos de inferioridade, a imagem de que você não tem capacidade, enfim, vai sendo realmente dissolvida, vamos dizer assim, dentro dessa coragem, né? A coragem é o quê? A coragem de acreditar de que você realmente tem uma capacidade infinita. Então, esse foi um ponto importante, né, na minha vida, quanto a essas questões, né? E tem outros pontos, né, que a gente vai se vendo nessa situação. Tem hora, né, que a nossa mente, ela traz situações novas, né? Às vezes a questão de a gente falar assim, olha, de pensar que o outro vai lá, de repente a gente, mesmo depois conhecendo a Setionê, nós nos vemos em situações e que novamente você vê que essa questão ali de que os outros vão pensar, né? Esses dias mesmos eu estava assim, né? Eu queria divulgar revistas, né? Nós temos cota de revistas, mas eu estava com uma dificuldade ali no tempo, né? Dentro da atividade, onde que eu vou divulgar revistas, né? Puxa vida, tá sem tempo, né? E aí, de certa forma, ia acumulando um pouco, você ficava preocupado com aquilo. E olha só, né? Eu tive que, naquele momento, eu percebi o seguinte, né? Que no fundo, talvez lá no íntimo, de algum momento eu falava, será que é legal eu divulgar agora? Será que qual é o momento certo? Né? Então eu ficava sempre esperando o melhor momento e talvez no fundo eu estava meio preocupado com o que as outras pessoas de repente pensassem, por mais absurdo que seja, mas para mim talvez tivesse esse tipo de sentimento. E aí eu comecei a trabalhar por essa situação, né? De uma forma que eu superasse. Então, por exemplo, eu tenho no meu relógio, no meu celular, eu coloco todos os dias, né? Das 9h30 e 14h30, né? E onde eu divulgo? Eu divulgo no meu trabalho, porque lá no meu trabalho tem uma sala de espera, né? Que vai várias pessoas, né? Que vão à procura lá de determinados serviços, né? E nesse momento eu paro as minhas atividades e vou lá divulgar. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando eu estou ali entretido entre as várias situações, quando eu vejo, e eu coloquei um nome no meu alarme, e o alarme está escrito assim, compartilhar a luz entre os seus irmãos. Então, quando eu olho aquilo ali, me dava daquele, como é que fala, o estralo, né? Falei assim, cara, né? Agora é a hora, né? Decidir manifestar a luz. Então, eu paro, né? Falo assim, embora esteja fazendo uma atividade importante, ali alguns minutos que eu fico, são 20 metros quadrados ali que estão aquelas pessoas, né? E eu falo que são pessoas, inclusive, é um trabalho ali que atende, por exemplo, estrangeiros, então eu digo que, olha a oportunidade de divulgar a Setionê para o mundo inteiro, não é verdade? Então, é uma forma que eu aprendi a lidar, né? Com, de repente, algum receio que tivesse ali do que as outras pessoas pensavam, porque era interessante, embora tivesse tudo ali, às vezes eu ficava pensando, o que será que os colegas vão pensar? Será que é legal se eu divulgar, se eu não divulgar? E foi interessante que depois que eu comecei a fazer essa prática, fica uma recepcionista lá, né? E ela falou assim, olha, as pessoas leem a revista por inteiro, falam bem e levam de presente. Então, você traz mais, e ela mesma é uma leitora assídua, né? Porque sempre ela fala assim, você tem uma nova? Eu entrego para ela também. Muito obrigado. Então, essa experiência que eu tinha. Agora, vou deixar aqui para a Débora, né? Para o nosso Roberto. Não, você estava falando da revista, eu lembro que muito tempo atrás, né? A gente ia divulgar a revista, marcamos às 5 da manhã para a gente se reunir na associação, né? Inclusive
meu colega lá da diretoria, ele vinha, acho que ele veio até andando na associação, ou não lembro, pegou um ônibus da madrugada, né, porque não morava tão perto assim, precisava ir de ônibus. Mas a gente marcou de madrugada justamente para não encontrar ninguém na rua, né? Então a gente ia nas casas em casas e ia colocar lá nas caixas de correio. E tinha umas ruas que eram bem silenciosas, e a gente colocava lá numa caixa de correio, aí tinha um cachorro ali, né? Aí o cachorro começava a latir. Quando um cachorro late, todos os cachorros da rua começam a entrar em coro, né? Então é aquela latição. Eu falei, para de latir, senão o pessoal só vai acordar. E teve um momento, nós com aquela sacola, aí parou o camburão lá da polícia militar, né? Aí eles me perguntaram, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, estamos divulgando uma revista. E graças a Deus tinha lá um policial que falou, vocês são da Seixonoye? Falei, somos. Então dá uma revista aí. Aí divulgamos uma revista ali para o pessoal do camburão, né? Mas acho que tudo isso faz parte da nossa vida, né? Acho que essa pergunta que foi feita, o ensinamento da Seichonoye é um ensinamento maravilhoso que nos dá essa oportunidade, né, de colocar em prática, né, aquilo que a gente aprende. E não é o fato, né, da gente conhecer a Seichonoye que significa que a gente vai já, né, comecei a frequentar a Seichonoye, agora não vou ter mais medo de mais nada. Pelo contrário, né? É aí que começa o nosso treinamento espiritual, para a gente começar a superar as coisas que precisam ser superadas, né? E aí a gente começa a descobrir, né, que o que precisa ser superado não é o olhar do outro, né? Porque o olhar do outro sempre vai existir, né? Mas o que precisa ser melhorado, o que precisa ser transformado, é a forma como a gente lida com isso, né? E esse fortalecimento é o grande passo, talvez é a grande lição, né, do crescimento espiritual de todos nós, né? Só queria pedir a licença aqui para falar de um livro. É um livro do professor, né, Seiichi Taniguchi, tá? Você pode se tornar uma pessoa maravilhosa. É um livro que é para todo mundo, mas principalmente foi escrito para um público mais adolescente, pré-adolescente, né? E a segunda parte tem como tema o homem e o complexo de inferioridade, né? E logo no início ele diz: todas as crianças possuem um pouco de complexo de inferioridade porque são menores que os adultos. Não conseguem fazer muitas coisas que um adulto executa com facilidade e não tem condição de vencer o adulto pela força física. Aí tem uma frase que justamente traz esse alívio para nós, né? Você não é o único a ter esse tipo de complexo, pois todas as crianças e adolescentes o possuem, mas todos se esforçam para superá-lo e tornar-se adultos. Eu posso dizer que até os adultos possuem também, né? Tem determinados momentos que isso fala bastante alto. Eu acredito, né, e acredito assim, porque a Seichonoye nos ensina algumas coisas. Uma primeira coisa que eu traria aqui todos nós temos um desejo muito grande, né, de sermos amados, né? Então, a Seichonoye fala dos desejos do ser humano, o desejo de amar, ser útil, de ser livre e de viver, né? Mas existe também o desejo de ser reconhecido e ser amado. E uma das coisas que quando a gente é criança, a gente morre de medo é de perder o amor dos pais, né? Então, por isso que a gente fica desesperado quando acha que vai quando o pai e a mãe, né, dá aquela bronca que você acha que eles não estão mais gostando de você, né? E isso vai perdurando ao longo da nossa vida, tá? E como isso se interliga, né, ao complexo de inferioridade, né? Então, durante a minha vida, essa foi uma questão bastante importante. É o que às vezes impede as pessoas, por exemplo, né, tá lá numa festa, tem lá a menina, né, ou tem lá o rapaz, tá olhando para você, aí os amigos falam, né, vai lá conversar, né, vai lá falar com ela, né. Quem é da Seichonoye faz o canto evocativo de Deus e vai lá falar com a menina, né, com o rapaz, mas às vezes mesmo assim não vai. Por quê? Porque a gente tem o medo do não, né, que é o medo de não ser amado. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar profundamente na nossa vida é essa questão de entender, né, que a nossa capacidade de amar e ser amado, como todos nós somos filhos de Deus, né, ele não se diminui. Pelo contrário, a capacidade de ser amado, né, como foi dito aqui também inicialmente, é algo que aumenta quando eu decido amar, né, quando eu decido fazer algo nesse sentido, né. Então, da mesma forma que foi colocado bem no início, né, acho que foi pela preletora Débora, né,
Da mesma proporção que você não quer ser julgado, né? O importante é você não julgar. Mas da mesma proporção também que você deseja ser amado, é abrir o coração, né? Para ser uma pessoa que ama. Porque às vezes a gente faz o contrário, né? Como a gente tem medo de ser julgado e como isso dói muito na gente, às vezes a gente acaba sendo julgador. Tá? Então, por trás de uma pessoa muito crítica, muito julgadora, às vezes existe um medo terrível, né? De ficar só e não ser amado. E ainda mais na cultura como a de hoje, né? Que é a cultura da imagem, né? A cultura das redes sociais, onde todo mundo precisa colocar que é amado por muita gente, ou mede o seu sucesso, né? Pela quantidade de seguidores ou curtidas que recebe, precisa mostrar que sempre está bem, né? Às vezes causa essa ilusão na gente, né? De que, ainda mais quando você não está bem, né? Nossa, todo mundo é amado, menos eu. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a superar na nossa vida. Acho que, mais uma vez, né? As maiores barreiras não estão fora da gente, né? Estão dentro de nós. E são situações como essas, né? Que faz com que a gente vá despertando para essa verdade. Por isso que é muito importante esse tipo de orientação, para mostrar que, em primeiro lugar, todo mundo passa por isso, não é só você, não foi você escolhido por Deus para você ficar com medo dos outros. Pelo contrário. E que isso faz parte, sim, de um crescimento para você manifestar um tesouro maior que existe dentro de você. Porque esse é o significado de dizer que somos filhos de Deus na Seitianoye, né? Temos algo maravilhoso dentro de nós. O que a gente precisa fazer é polir a nossa alma, né? Polir os nossos atos, para aprender a expressar cada vez mais isso, tal qual o violão, né? Precisamos aprender a tocar o violão, treinar para expressar cada vez mais músicas belas e perfeitas. Da mesma forma, a nossa vida se torna bela, maravilhosa, quando a gente passa a realizar esse polimento, né? E para isso que existem as chamadas práticas, né, da Seitianoye. Quando a gente fala sobre experiências, né? O Arthur disse que ele era magrinho, eu era gordinha da turma, né? Então, na época da adolescência, quando comecei a participar mais das atividades da Seitianoye, uma das coisas que me levou a Seitianoye era justamente esse sentimento de complexo de inferioridade. Muita timidez, era muito tímida, né? Para você ter uma ideia, então, na escola, por exemplo, às vezes eu ficava com falta, né, na aula, porque eu ficava com vergonha de falar presente, né? Então, assim, essa timidez me incomodava muito. E aí, ao procurar as atividades da Seitianoye, né, cheguei lá quietinha, sentando no fundão, né, não queria conversar com ninguém, porque estava morrendo de vergonha, né? Quando eu fui procurar a Seitianoye, foi realmente uma bênção na minha vida. Por quê? Porque graças aos líderes que lá estavam, né, eles começaram a me convidar a participar mais, a assistir as palestras. Aí eu comecei a entender um pouco mais que tinha capacidade infinita, porque era filha de Deus. E aí um amigo chegava para mim e falava assim, por que você não vai lá apresentar hoje a reunião, né? Por que você não vai lá fazer uma leitura, né, reunião de uma oração? E isso eu aprendi muito na Seitianoye, que a gente precisa não só compreender que é filho de Deus, mas se dar oportunidades para desenvolver esse filho de Deus, né, para colocar ele para fora, né? E aí foi quando eu comecei a me dar oportunidades mesmo. Então, em todas as situações, eu nunca falava não, sempre me colocava à disposição, né? Então, essa questão da timidez foi algo que foi trabalhado muito intensamente na minha vida, né? De tanta atividade da Seitianoye que eu fui. E isso me ajudou muito, porque, assim, eu sempre tive muito interesse pelas letras, pela área de comunicação, por exemplo, né? E eu queria estudar comunicação, eu queria trabalhar escrevendo, falando, e como é que eu ia fazer isso se eu era tremendamente tímida, né? Então, o ensinamento da Seitianoye veio também para mim nesse sentido de me tirar aquela cobertura, né, ideal, aquela pessoa que não consegue fazer as coisas porque tremia de tanto medo de ser julgada, né? Porque o tímido é esse, ele tem medo de falar porque ele tem medo que os outros, né, vão julgar ele. Então, eu tinha tanto esse medo e, graças a Deus, tirei essa carapuça, digamos assim, né? E cada dia a gente vai melhorando conforme a gente se empenha também, né, nas práticas, nos estudos, né?
Agora, uma coisa que me tocou muito foi que o Roberto falou sobre a questão da infância, né? Eu queria falar um pouco sobre isso também, porque na época em que somos crianças, né, a gente passa por inúmeras situações, nem sempre a gente lembra, né, de tudo que viveu, né? E assim, fazendo profundas reflexões, indo na Associação de Jovens da CETUNE, né, tendo essa oportunidade de fazer profundas reflexões, então eu percebi que tinha muito sentimento de mágoa com o papai, com a mamãe, me sentia extremamente cobrada por eles, eu tinha atitudes, digamos assim, eu tinha tomava decisões que eram bem diferentes dos padrões que os meus pais esperavam, né? Então, eu também sentia um pouco de culpa por não estar seguindo o caminho que eles queriam para mim, né? Então, tudo isso foi se juntando, como o Roberto falou, várias coisinhas foram se juntando, e isso foi encobrindo cada vez mais essa natureza verdadeira. Mas, graças ao ensinamento da Seitianoye, que diz que não existe mau filho, né? Existe o filho maravilhoso, né? Que pode expressar amor pelos pais. Então, tudo isso foi, digamos, se transformando para melhor. Eu tenho vários amigos que às vezes têm esse medo, né? Medo de ser julgado por conta das escolhas que fez durante a vida. E eu sempre penso assim, mas qual é a escolha certa? A escolha certa é escolher expressar a vida de Deus na sua vida, em qualquer sentido, né? Expressando a vida de Deus com amor e com sabedoria, né? Então, muitas vezes, o problema é que a gente analisa esses padrões de comportamento, ou a gente analisa sucesso, né, na sociedade, sob a ótica mais do fenômeno, quer dizer, só enxergando o lado material, né? Então, como foi falado aqui, a gente hoje fala muito sobre redes sociais, então você vê muito a beleza física, a ostentação financeira, né? E aí você, muitas vezes, pode ser enganado, de certa maneira, por essas imagens, que, na verdade, são irreais, já que a gente entende que o que existe é somente Deus, né? E o que existe é somente Deus, somente o bem, e tudo isso é apenas manifestação, né? Expressão. Então, se é só manifestação, é só expressão da nossa mente, é algo que pode mudar, né? Pode mudar para melhor. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo ao meu redor também pode mudar para melhor, inclusive eu mesma, né? Eu começo a, digamos assim, me afastar desse medo de ser julgado. Eu me identifiquei também agora com a professora Débora, porque eu também era muito tímida, e também a Seitianoye também fez trabalhar isso, né, através das apresentações. E eu lembro, assim, também de uma das coisas também que me confortou foi uma vez, numa desses convites, eu ia lá na frente, eu também estava sentindo esse medo, e alguém virou e falou assim, você sabia que estatisticamente, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Então, as pessoas preferem morrer do que subir no palco e falar para os outros, né? Então, você vê o tanto que esse medo é comum. Todo mundo sente isso, né? Eu falei, não, então eu não estou sozinha nisso, né? Tem muita gente que está passando por isso. E isso me deu um certo conforto, né, naquela hora. E aí, acho que o medo de ser julgado, ele se supera muitas vezes quando a gente se conscientiza de que a gente tem algo maior, né? Igual vocês estão falando, né? Que a gente tem um valor, que a gente merece ser amado, que a gente já é amado por Deus porque a gente é filho de Deus. E aí a gente tem que expressar isso. E se a gente deixa de expressar isso, é que a gente não está vivendo verdadeiramente, né? Acho que cada jovem, cada pessoa aí, ela tem a sua voz, ela tem a voz que é importante. Então, a gente precisa se colocar no mundo sem medo, né? Então, quando a gente faz isso, naturalmente as pessoas não vão nos julgar negativamente, elas vão, pelo contrário, elas vão ver o que há mais de belo dentro de nós, né? E a gente tem que ser corajoso para isso, realmente, e ter essa coragem, igual o professor Arthur, às vezes é um lembrete, né? Eu estou ali espalhando luz, né? Divulgando luz. Essa força, ela vem da fé, ela vem de algo maior, né? Do que a gente mesmo. E aí, quando a gente conecta com isso, eu acho que dá coragem para a gente ir lá na frente e falar, dá para a gente seguir os nossos sonhos, né? Então, que a gente sempre esteja pautado, né? Através
disso, né, dessa consciência verdadeira. Porque eu acho que muitos jovens hoje, né, a gente falando de redes sociais também, igual vocês falaram, é muito frustrante, né? Às vezes vem aquele padrão de vida, padrão de imagens, todo o tempo, a gente é bombardeado o tempo inteiro com isso. E se a gente não para e não se desassocia de que existe algo maior, que existe algo dentro de mim que é maior que isso, e que a gente não conhece tudo que está passando nas redes sociais, né? A gente não conhece a vida do outro por completo, né? Então também ter esse cuidado. Porque enquanto a gente está associado o nosso valor com os nossos erros, com o que os outros nos dizem, a gente vai estar sempre oscilando, né? Então, eu sou bom quando me julgam, quando me dão um elogio, e eu sou ruim quando alguém faz alguma coisa, né? A gente vai estar pautando a nossa essência em coisas fenomênicas. A verdade é, eu tenho um valor independente das minhas ações, e meu valor é filho de Deus, né? Então, ele existe e pronto, né? Já foi me dado isso, né? E é isso que a gente tem que ter uma convicção. E às vezes faz parte aí, né, do nosso crescimento, do nosso polimento, né, da nossa alma, exatamente a gente transcender isso, né? E muitas vezes alguns comentários a gente escuta, né? Tanto na infância, a gente vê muito, aquela criança ali é terrível, né? Não para. E aí, isso, querendo ou não, a gente está julgando e a gente acaba até rotulando, né? E muitas vezes nós somos rotulados, a Juliana é de tal jeito, né? O professor Arthur é tal coisa. E às vezes isso, de uma certa maneira, a gente toma como verdade, né? E aí a gente se sente mal. Às vezes como é que superar isso? Porque às vezes a gente ouve umas coisas muito negativas ao nosso respeito, né? Que dói, e que às vezes a gente até se rotula para o resto da vida. Isso aí eu não consigo, né? Isso aí não faz parte de quem eu sou, eu nem posso mudar mais isso. A gente acaba colocando algumas autolimitações, né? Como que faz para a gente superar essas limitações? Como que a gente faz para riscar esses rótulos, né? Da nossa mente? Mas que é importante, né? Mas que importante isso que você está falando, porque como é importante essa mensagem, né? Você poder falar para a pessoa, olha, você tem algo grandioso dentro de você que é a sua própria vida, né? E essa vida não veio de outro lugar senão de Deus. É isso que nos ensina, né? Justamente o ensinamento da Seichonoye. Existe o Filho de Deus, grandioso, prontinho para ser desenvolvido dentro de você, né? Então, quaisquer que sejam as experiências da vida, quaisquer que sejam, né, as experiências da vida, todas elas não existem, né, para acabar com você ou para te diminuir, pelo contrário, são experiências para você poder fazer manifestar, né, essas coisas grandiosas. Mas ouvindo o que você estava falando agora, né, Juliana, eu vejo o quanto é importante essa mensagem, né? Então, já logo de cara, eu gostaria de dizer, né, para todas aquelas pessoas que estão assistindo esse programa, né, você é um ser grandioso. Né? Você não veio de qualquer lugar, você veio, sim, né? Você nasceu neste mundo como manifestação da própria vida de Deus, né? O pessoal falaria assim, você nasceu porque existe um propósito divino, um projeto de Deus. Existe algo grandioso dentro de você. Né? A vida, ela tem os seus desafios? Tem, mas como foi aprendido aqui, esses desafios são os treinamentos, né, para nós manifestarmos cada vez mais essa grandiosidade. Tá? Se você ficar só pedalando no plano, você não desenvolve seus músculos, né? É quando você pega lá uma subidinha, né, e você tem que encarar, naquele momento é que você começa a desenvolver cada vez mais seus músculos, né? Mas é interessante, né? A gente fica mais tranquilo, né, doutora Débora, porque a Juliana falou que ela era tímida também, eu fui pensando, nossa, não é só eu, então, né? Uma pessoa tão comunicativa, né, como a nossa líder da iluminação, a Juliana. Enfim, todo mundo passa por essas experiências, e que diferença faz a gente ter ouvido falar em algum momento? Dentro de você existe uma capacidade, que é a única coisa que essa capacidade está adormecida. Nós precisamos despertar essa capacidade, né? E os fatos da vida são situações que para despertar essa capacidade, e também, né, não só a vivência para fora, mas as práticas, né, as coisas que nos fazem voltar para dentro, isso é bastante importante. Mas, acima de tudo, né, sempre olhe para o alto. Né? Se você acha que ninguém mais te ama, saiba que tem alguém que com certeza te ama profundamente, e essa pessoa é Deus. Né? É Deus que está o tempo todo cuidando de você. Né? E na Seichonoye a gente fala também, né, que existem nossos antepassados que estão lá também nos protegendo, né? Existe o nosso espírito protetor, enfim, não estamos sozinhos. Né? E mesmo nossos pais, nossos avós, né, que estão aqui nesse mundo,
Mesmo por mais que às vezes a gente ache que não, né? Existe sim, né, esse amor também de cada uma dessas pessoas. Mas uma coisa que eu noto, sem querer me alongar muito aqui, mas me alongando, às vezes essa coisa de querer muito ser amado demais tem a ver também um pouquinho com o nosso ego, né? E talvez um caminho da nossa vida é o caminho para a gente se libertar um pouco das exigências do nosso ego, né? Nosso ego, ele fica muito chateado quando não é notado, fica muito chateado quando não é prestigiado, né? Critica os outros quando os outros não olham para ele, né? Então, por isso que eu falo, é toda uma caminhada na nossa vida, um desenvolvimento espiritual, a gente despertar para esse eu verdadeiro, e não o eu do ego, né? Porque o ego que é arrastado, por exemplo, aquela frase, né, que foi dita aqui também, famosa frase, né, culturalmente muito famosa, para, porque o que os outros vão achar de você, né? É o famoso, não faça isso porque os outros vão te julgar, né? Ou fica quieto, ou para, o que os vizinhos vão falar, né? Então a gente ouve muito isso, né? Em determinadas culturas isso é muito mais forte, e o julgamento social é mais forte, né? Nisso também, às vezes o ego acaba se moldando. Às vezes a pessoa é uma pessoa meio fake, né? Uma pessoa meio falsa. Inclusive a psicanálise fala, né, do falso self, né? Que é algo que se constitui porque a pessoa vive para atender aquilo que ele acha que é a expectativa dos outros e nunca busca qual que é o seu eu verdadeiro, né? Então a professora Débora estava falando justamente disso, né? Da importância de nós entendermos o nosso caminho, né? Entender que o nosso caminho é justamente um caminho, às vezes, pouquinho diferente com aquilo que talvez, né, as pessoas determinaram, mas sempre pergunte para Deus, né, qual é o caminho para eu melhor poder te expressar, né? Porque o ego às vezes faz escolhas, né, que às vezes não são as melhores escolhas, mas quando eu expresso Deus, mesmo que naquele contexto as demais pessoas olhem com desconfiança, né, você vai estar cumprindo uma missão grandiosa. Então, sempre está pensando nisso, né? Como que Deus olharia a minha ação? Né? Então, acredito que é uma orientação muito importante que a Seichono dá, né? Nesse sentido, né? Seja elogiado por Deus, né? Não busque apenas o elogio dos homens, que também é bom, gostoso de vez em quando, né? Mas, acima de tudo, saiba ser elogiado por Deus, né? Eu tenho um exemplo bem bacana, assim, da questão do ego, né? Eu costumo falar assim que é diferente aprendizado de arrogância, né? A gente aprende na Seichono que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo de ser, que a gente precisa aprender a enxergar além dos problemas, né? Que isso tudo vem para a nossa vida como aprendizado. Mas falando de ego, né? Uma situação que aconteceu comigo. Uma vez, já há algum tempo atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, aí eu fui ajudar uma atividade para idosos, né, para o pessoal da terceira idade. E aí eu fui, assim, toda, assim, contente, nossa, eu vou ajudá-los, né? Quando eu cheguei lá, uma das senhoras, né, que era responsável da atividade, ela olhou para mim e fez assim, nossa, você que não sabe nada ainda, vem vir ajudar aqui? Aí eu me ofendi, mas eu fiquei quieta. Aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu vim ajudar, né? O que eu posso fazer? Aí essa senhora olhou mais feio para mim e falou assim, você não sabe fazer nada ainda? Ah, tá bom, vai, faz chá e café. Aí eu pensei, bom, chá e café acho que eu sei fazer. Aí ela falou assim, peraí, sai correndo. Daqui a pouco ela voltou com 4 galões, 2 galões de 5 litros de café, 2 galões de 5 litros de chá. 10 litros de café, 10 litros de chá. Colocou na mesa, olhou para mim e falou assim, pronto, pode fazer. Gente, eu comecei a dar risada. Eu comecei a dar risada, porque eu nunca fiz mais do que 1 litro de café, imagina 10. E aí eu fiquei coando aquele café, não sei quantas vezes, né, para o café ficar com gosto de café. Mas isso para mim foi um grande aprendizado, né, porque naquele momento em que eu vi uma cara feia, eu vi uma pessoa que repudiou até a minha ajuda, né, eu fiquei arrogante, de certa maneira, porque eu me senti ofendida. Puxa, acordei cedo, vim ajudar, por que eu tenho que ouvir uma coisa dessas, né? Mas o ensinamento da Seichono é tão maravilhoso, né, que nem o Roberto falou assim, aceite, espere elogios de Deus, né?
não de outras pessoas, né? Então, se nesse momento você cobre seu coração de humildade e fala assim, não, eu estou aqui porque Deus me enviou, né? Então eu vou fazer o que tem que ser feito. A gente faz sem sentimento de arrogância, né? E aí eu comecei a dar risada comigo mesmo, eu falei, realmente eu tenho que aprender muito ainda, né? Imagina, eu nunca ia fazer tanto café na minha vida, tanto chá na minha vida. Ela estava certa, eu é que estava errada. E só que esses momentos da nossa vida, porque a Juliana estava falando assim, às vezes tem pessoas que usam palavras, né, que te magoam, te derrubam, né, como essa senhora fez comigo. Às vezes é difícil da gente reagir de forma positiva. E na Citianinha eu aprendi exatamente isso, né, a aprender a você tomar cuidado para não reagir negativamente a situações indesejáveis. Só que isso é um treino, né? A gente precisa estar treinando sempre. Por isso que é tão importante participar das atividades da Seitianoye, ler as revistas, fazer as práticas da Seitianoye, porque aí, nesse caminhar, né, a gente vai treinando nossa mente, treinando nosso coração, né, para conseguir, né, nesses momentos, né, que a gente não sabe como reagir, que a reação natural talvez fosse extremamente negativa, para que nesses momentos, né, aquele subconsciente aflore, subconsciente de Deus, e fala assim, não, seja a expressão da vida de Deus. Né? Isso, para isso, é uma coisa que a gente não falou ainda, mas que para mim foi e é fundamental na minha vida, é a prática da meditação Shinsokan. Né? O fato de praticar a meditação Shinsokan faz toda a diferença mesmo, especialmente nesses momentos. Maravilha, viu? Débora, você falou da meditação Shinsokan, nós estamos falando, o Roberto também falou do ego, né? Eu peguei um trecho aqui do livro Mensagem de Amor e Sabedoria, do mestre Seiichi Taniguchi, a gente chama de mestre pelo carinho, né, por ter sido um dos nossos supremos presidentes, que coloca assim, né? Abandone o apego e obsessão que fazem pensar tem de ser assim. Tais sentimentos não constituem firmeza de personalidade, nem significam concentração mental, não passam de uma forma variada de egoísmo. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Hoje a gente veio aqui fazer o Diálogos, né? Eu percebi que ninguém veio de pijama, né? Na verdade, todo mundo está com uma roupa, de certa forma, que você tem um contato com o outro, né? As pessoas te veem dessa forma. Mas eu tenho certeza de que existem duas coisas que você pode fazer. Talvez você faça alguma coisa pensando em agradar o outro, para que o outro lhe retribua de alguma forma isso. Aí você começa a diferenciar as coisas. E, por outro lado, eu estou vestindo uma roupa a qual eu entendo que eu vou conseguir me comunicar melhor para que o outro possa captar a mensagem a qual eu quero passar, que é o ensinamento da Seitianoye. Veja, então a gente está começando aqui a falar sobre a diferença entre o ego realmente e aquele ser autêntico, ou seja, o ser que sente profundamente. Porque se você começar apenas por situações materiais, desejos pequenos, vamos dizer assim, aí você está indo pela força do ego. Isso não tem absoluta... não tem força realmente para construir algo bom na sua vida. Mas realmente, quando você faz pelas questões da manifestação do amor, você realmente está ali se conectando ao outro. Você está tendo mandando mensagem de atenção, de carinho, de respeito para com o outro, né? Então, isso é um ponto bastante importante quando nós falamos sobre a questão do julgamento. A gente estava falando sobre as situações ruins na vida, né? Tudo depende da forma como você interpreta. Também o Siga Reto Sempre em Frente fala uma coisa sobre fracasso. Ele fala assim, né? As falhas gravadas repetidamente na mente do homem infiltram-se profundamente no seu subconsciente e, com o passar do tempo, tornam-se difícil de serem corrigidas, né? Mas, no entanto, né, que Walter Burke, ele fala assim, né? Espero que a minha pronúncia não tenha sido talvez não seja das melhores, mas vamos seguir em frente. Não, você não vai ser julgado por isso. Espero que não seja julgado por isso. Ele dizia: sucesso é uma questão de não desistir, e fracasso é uma questão de desistir cedo demais. Então, às vezes a gente precisa persistir naquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que estamos manifestando o amor do nosso coração, talvez no primeiro momento não pareça, de repente, fazer alguma coisa assim, talvez significativa, mas você pode ter certeza, quando você é fiel aos seus passos, você está realmente construindo algo maior. É importante você não entrar na questão de desistir dessa questão. E sim, quando você sentir esmorecer de alguma forma,
e ficar na dúvida sobre o seu passo, é voltar novamente a Deus. Como colocou a pretora Débora, aprender a meditação Shinsokan é algo maravilhoso, porque nesse momento que você aprende a meditação Shinsokan, você aprende a mergulhar-se o seu ser dentro da verdade. E essa verdade não é algo exterior, é algo que está inerente a nós a todo momento, mas muitas vezes nós estamos focados no mundo exterior, nos nossos 5 sentidos, e não estamos percebendo. Então é por isso que a gente precisa criar esse mecanismo de ir buscar dentro de nós e manifestarmos fora tudo isso. Teve um momento na minha vida também, né, antes de ingressar, que é interessante, né? Como é que você interpreta esses fracassos, né? Antes de eu ingressar no Serviço Público Federal, eu fui demitido de uma empresa. E eu falo uma coisa, né? Naquele momento em que eu fui demitido, eu achei a situação totalmente injusta. E não somente eu, tinha mais alguns amigos também que acharam injusta aquela demissão, né? Mas aí, como é que foi essa situação? Mais para frente, eu percebendo ali, se eu não tiver... E, na verdade, né, a gente fala assim, né, que as coisas elas têm um propósito, algumas coisas, as pessoas aparecem para dar algumas lições, para você aprender também a lidar com certas situações. Mas aquela pessoa, na verdade, às vezes ela está fazendo apenas um papel que parece feio, cruel, né, na sua vida, mas na verdade é para você realmente aprender a se harmonizar com isso, né? E realmente hoje eu percebo que tudo aquilo, na verdade, era apenas, né, são pessoas que foram importantes para que eu compreendesse realmente de que ali naquele local havia se encerrado a minha missão e que eu realmente precisava estar desenvolvendo outras situações. Mas se nós ficarmos presos às questões do passado, se ficarmos presos a conceitos em que a gente fica lá, tem que ser assim, tem que ser da minha forma, aí eu corro o risco de estar perdendo realmente o tempo, que é a expressão da vida, né, em situações totalmente banais, e o meu emocional também fica envolvido nessa questão. Então, por isso é importante você interpretar melhor os fatos que acontecem na sua vida. E como foi colocado, né, que a gente já fala muito sobre a questão do outro, né? Se nós, assim, uma dica rápida, né? Se você, assim, tiver com dificuldade para com o outro, seja numa entrevista, seja numa conversa sincera, seja numa venda, ou, enfim, qualquer situação, começa a mentalizar fortemente. Eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um. Por mais que pareça absurdo em primeiro plano, mas vai chegar num ponto em que você vai perceber de fato que o outro somos um, né? Nós temos assim uma situação, né, de você fazer um trabalho de conhecimento, né, que é importante, né? Nós primeiro falamos sobre a questão do julgamento, mas a gente precisa também fazer outras ações que estão relacionadas a como você lida com esse sentimento de julgamento. E um dos pontos importantes que a gente precisa desenvolver também, uma prática que a gente também pode colocar, é o diário do elogio, ou a prática do elogio, né? Isso é algo fantástico, você consegue desenvolver, elogiar as pessoas. Eu comecei a desenvolver com uma pessoa, né, a qual, da minha, muito próxima, né, e eu falei assim, olha, por algum motivo, tem alguns pontos que eu acho que deveria ser mais harmonioso nosso relacionamento. E é interessante, né, que aí eu comecei a fazer, e aí eu colocava uma palavra, e aí eu comecei a elogiar da pessoa da seguinte forma, né, criei um método de fazer por abecedário. Então, eu achava um elogio com a letra A, depois com a B, com a C. Aí eu encontrava lá um elogio, né? A pessoa é organizada. Por exemplo, com O, né? E eu falava assim, sabe que realmente, pensando bem, essa pessoa não é mesmo organizada? De repente, ela colocou uma coisinha no lugar, né? Mas eu não fiquei pensando em todas as outras coisas que talvez estavam desorganizadas. E o que começou a acontecer? A pessoa realmente começou a aparecer a pessoa que era organizada. Depois eu ainda fui falar com uma pessoa também da família, que era próxima, que a gente conhecia. Aí sabe o que a pessoa falou para mim? Ela falou assim, a pessoa sempre foi assim, você é que não via, né? Então, o diário de elogio, muitas vezes, desenvolve, né, esse senso do seu eu verdadeiro, que você consegue realmente olhar os vistos, né, com olhar de amor. E esse olhar de amor é o olhar autêntico, o olhar do nosso ser. Acho que é importante, né, então, a gente ressaltar que a prática da meditação Shinsokan, ela vai te dar essa autoconfiança para você superar os fracassos, os erros,
né, que vão surgir, mas que quando a gente persiste, a gente leva ao sucesso. Também, né, dos elogios que a gente falou, que do mesmo jeito que às vezes uma frase negativa, ela grava na nossa mente, uma frase positiva, ela também tem o mesmo efeito, e ela tem o efeito de fazer a gente crescer e se aprimorar. Então, que a gente faça elogios para todos, né, para a gente mesmo, para os nossos familiares, que a gente, então, espalhe esse amor e espalhe essa vida de Deus que cada um de nós tem, né, essa grandiosa missão que aí foi dada por Deus para a gente estar aqui. E aí eu vou pedir rapidinho, né, para a gente fazer uma dica de leitura aí para quem está nos ouvindo, para aqueles que querem superar esse medo de ser julgado, ou medo também de fracassar, que é uma leitura que a gente pode estar aí dentro dos livros da Seite Noé, a gente pode estar lendo, que vai ajudar a gente a superação. Eu tenho que aproveitar um momento para falar com as mulheres, né? Então, tem um livro maravilhoso aqui, Universo Feminino, que fala sobre a força espiritual da mulher. Tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, porque não fala apenas só sobre a questão do medo de ser julgado, mas principalmente da relação com a autoestima, né? Como a gente estava falando agora. Lembrando que autoestima, né? Autoestima, autoconfiança, às vezes as pessoas elas confundem um pouco, acham que é apenas o uso das leis mentais de forma, digamos assim, construtiva na sua vida, né? Mas autoestima e autoconfiança vai muito além das leis mentais. Dentro da Seite Noé, né, o que a gente aprende, que em primeiro lugar é Deus. Então, para que a nossa autoestima, nossa autoconfiança se desenvolva cada vez mais, a gente precisa ter também, acima de tudo, a humildade, né, de reconhecer que a vida de Deus é que nos mantém, né, a vida de Deus que nos impulsiona. E chamar sempre por essa vida de Deus. Dessa forma, a gente consegue realmente, digamos assim, encarar qualquer dificuldade que a gente passe, né? Qualquer situação que nos amedronte. Para encerrar, né, eu queria dizer que na Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, que é a Sutra para a Cura Espiritual, né, tem um trecho que diz assim, que o medo, quanto mais medo você tem, mais você atrai. Então, porque existem leis que regem esse mundo, né, leis mentais que regem esse mundo, que dizem que semelhantes vibrações se atraem. Mas que tem momentos que, às vezes, a gente também não consegue deixar de ter medo. Né? Porque a nossa vida é uma sucessão de inúmeras situações, né? Então, existem momentos que a gente não consegue deixar de ter medo. E na mesma Sutra Sagrada, então, está escrito que, nesses momentos, simplesmente entrega-te a Deus. Então, caso você ainda, depois dessa conversa toda, ainda sinta medo de ser julgado, pegue essa Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, leia bastante, né, para você mesmo, para você ter a convicção de que você é um filho de Deus maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, eu tenho algumas dicas aqui, né? Me veio aqui, quando a gente fala sobre julgamento, as pessoas que têm dificuldade com julgamento, né? Principalmente não conseguem, quando vê já estar julgando o outro e querem eliminar o hábito. Pegue o livro A Verdade da Vida, volume 36, capítulo 5, Método para não ficar irado. Inclusive, se você tem essa dificuldade para com o outro. Esse foi para mim, entre vários capítulos da Verdade da Vida, foi um divisor de águas para que eu realmente me tornasse uma pessoa mais harmoniosa. Além desse aqui também, né, sobre essa questão do julgamento, trabalhe essa questão, porque vai falar sobre não julgar. Porque ele fala que perdoar é maravilhoso, e perdoar realmente é maravilhoso, mas se não julgar, quando a pessoa não julga, nem existe mais a necessidade do perdão, mas isso vai realmente reforçando a sua conscientização da sua natureza divina. Tem um livro também, que esse livro aqui todo mundo fala, não tem como, é o livro dos jovens, né? Esse é o livro que todos, né, têm assim de cabeça, a gente fala que é o livro de cabeceira, né? Um livro que a gente pode começar, vai trabalhar muito a questão do autoestima, do autoconhecimento, da sua capacidade de manifestar o Filho de Deus, e vai realmente dar, assim, um impulso muito grande, uma energia espiritual muito forte para que você possa seguir na frente. Para um público um pouco mais jovem, hoje eu vou exagerar, vou utilizar 3 aqui, viu? Desculpem aí, eu vou usar um pouquinho mais o tempo, mas enfim. Aí você também tem um livro que é bem legal, é do professor Junji Miyaura. A Sua Missão é Vencer.
Esse aqui eu indico para o público um pouco mais jovem, que está ali 10 anos, 11, 12, enfim, 13, 14, né? Tem histórias maravilhosas, ele fala sobre a verdade, sobre a questão do autoconhecimento de uma forma muito leve, faz relacionamento com as histórias conhecidas, enfim, você vai gostar bastante. Mas muito obrigado e agradeço nessa oportunidade. A gente está falando sobre esse ensinamento maravilhoso da Seitonê, que mudou a minha vida, que muda a vida de muitas pessoas e também, né, aqueles que querem, conseguem com certeza. O ensinamento te leva ao caminho que você deseja no fundo do coração. E como hoje à noite foi falado bastante, como hoje foi falado bastante, né, sobre a meditação Shinsokan, tem vários livros da Seitonê que falam sobre esse assunto, mas especificamente tem um aqui, né, que é o 365 itens para alcançar o ideal. São 2 volumes, né, volume 1 e volume 2. Esse é o volume 2. E nesse livro fala da importância da meditação Shinsokan, não apenas para fortalecer nossa convicção, né, de filho de Deus, mas a meditação Shinsokan para nós nos sintonizarmos com a orientação e a sabedoria de Deus, né, na nossa vida. E aí ele diz uma coisa bastante importante: quando nós fazemos a meditação Shinsokan pela manhã, por exemplo, né, passe o dia inteiro sintonizado com Deus, aí você vai perceber que as orientações de Deus vão vir de diversas formas, né? E uma das formas que as orientações de Deus vêm é através das pessoas, né? Através de coisas que as pessoas falam. Tá? Não é que Deus vai aparecer para você e vai falar, né, Roberto, né, ou Arthur, faça tal coisa, né? Débora, compre tal produto. Não é dessa forma, né? É alguém que chega e fala assim: oi, Juliana, tudo bem? Você ficou sabendo tal coisa, tal, é super legal. E às vezes esse recado, né, esse palpite, essa sugestão que nossos amigos dão, é a orientação de Deus que transforma a nossa vida. Mas aí tem um outro lado também, né? A gente passa a escutar melhor as coisas. Então, mesmo as críticas, né, e mesmo as situações difíceis que acontecem na nossa vida, que às vezes não são situações que vêm de pessoas, mas de fatos, a gente começa a enxergar e ouvir a orientação de Deus por trás de todas essas coisas também, né? Então, não é que a gente gosta de sofrer, por isso que a gente acha que crítica também é bom. Não é isso. É porque acredito que todas as pessoas que vencem na vida, e é isso que eu tenho como justamente um princípio, um farol, né, para eu perseguir nesse sentido, elas são as pessoas que venceram na vida, não foram as pessoas que só receberam elogios, mas que principalmente aproveitaram muito bem as críticas, né? Então, toda crítica, todo julgamento faz com que a gente cresça também. Elogio, com certeza, é bastante importante. Seja uma pessoa que elogia bastante, né? Mas, se por acaso você receber, né, algum retorno que não foi muito agradável, pode ter certeza absoluta, né? E às vezes até um retorno constrangedor, né? Olha, Roberto, né? Sabe aquela coisa do sorriso, você dá aquele sorriso gostoso, e a pessoa fala: olha, fulano, né, tem um alface aí pendurado no seu dente, né? Na hora é constrangedor, você tem vontade de sumir do mapa, né? Mas se você recebe aquilo com amor, né, você não, você deixa de se colocar em situações constrangedoras ainda mais. Pelo contrário, você cessa aí uma coisa que pode ser consertada. Então, acho que é importante a gente saber ouvir, né, a orientação de Deus nos elogios, a orientação de Deus em todas as coisas, também, às vezes, na forma de uma crítica, de uma situação negativa. Mas, para isso, né, vamos fortalecer a nossa convicção de que eu sou indestrutível, sou filho de Deus, que estou sempre orientado por Deus. Então, fica esse livro aqui como sugestão, tá? Todos os livros da Seitonê vão falar nesse sentido, né? Esses livros que foram mencionados, né, pela doutora Débora, pelo doutor Arthur, mas eu deixo aqui, então, 365 itens para alcançar o ideal, né? E agradeço profundamente essa oportunidade. Depois estaremos aqui abertos também para ouvir o feedback de vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, orientadores. Obrigada para o leitor Roberto, para a leitora Débora, para o leitor Arthur. Eu tenho certeza, né, que essas palavras, elas com certeza chegaram aí quem precisava ouvir e com certeza confortaram o coração deles. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, se você colocar em prática os ensinamentos da Seitonê, qualquer dificuldade, qualquer medo, ele desaparece, né? Então,
Estamos aqui também à disposição, a família Sentinela sempre abraça e acolhe todos vocês. Então, muito obrigada por participarem. Não esqueçam de compartilhar este vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E aí, até sexta-feira que vem, às 20 horas, aí, com novo conteúdo para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seitinoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!